Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina nesse domingo, domingo da Sagrada Família. Dentro desse tempo do Natal, hoje nós olhamos para a família de Nazaré com muito amor, com muito carinho, com muita piedade. Nesse momento, quero que você agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 52. Um evangelho bem longo, mas eu vou ler todo ele e peço que você acompanhe comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Ora, olha aqui, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com os seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dentro desse tempo natalino, a igreja nos oferece nesse domingo, o domingo da Sagrada Família. É bom ter família. Família é uma bênção, é uma graça, é uma invenção de Deus. Família é tão bom que o próprio Jesus teve uma. Jesus não nasceu aqui na terra assim do nada. Ele nasceu no seio de uma família. E hoje eu gostaria de refletir com vocês o valor da família. Hoje, infelizmente, tão abalado. Eu costumo dizer, eu acompanho muitos grupos de casais, eu prego muito retiro para famílias, e eu fico dizendo que hoje se tem um alvo bem claro, bem definido, para que o demônio possa atacar. Esse alvo chama-se família. Marcado pelo desrespeito, pela mentira, pela traição, por vários tipos de violência. Hoje, a família precisa voltar a ser aquilo que ela de fato tem que ser. O santuário da vida, a igreja doméstica. O lugar onde nós somos educados, somos preparados para enfrentar as dificuldades da vida. Quando eu estava preparando esse evangelho, me vinha muito forte ao coração uma música do grupo Anjos de Resgate que eu gosto muito, que é exatamente aquela música que diz assim: Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera. Tua família, volta pra ela. Eu sei que nem todos nós tivemos e temos a graça de ter uma família
bem estruturada, uma família equilibrada, uma família que é de fato um ninho de amor. Às vezes, muitas famílias, elas se tornam um campo de batalha, um jogo, um lugar onde você fere e você é ferido. Mas não pode ser assim, não deve ser assim. Família é o lugar onde a gente deve voltar e querer voltar. Eu olhando para esse evangelho de hoje, a gente vai perceber uma coisa. Primeira coisa do evangelho de hoje. O cuidado que Maria e José tiveram de educar bem os seus filhos, o menino Jesus na fé, o Filho de Deus. Mesmo sendo Deus, Filho de Deus, como ele nasceu no seio de uma família e de uma família judia, José e Maria, eles tiveram a preocupação de educar Jesus dentro dos costumes religiosos. Então, diz aqui logo no comecinho, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Hoje, como muitas vezes os pais, nem mesmo os pais vão para a missa, vão para a igreja, gostam de rezar, como é que eles vão ensinar isso para os seus filhos? Quando eu vou fazer batizado, eu digo para os pais e para os padrinhos, olha, vocês pais, são os primeiros catequistas dos seus filhos. Como é que eles vão se afeiçoar? Como é que eles vão aprender a gostar das coisas de Deus? Vendo vocês gostarem. Eles vão começar a gostar de ambiente, de igreja, quando os pais, desde pequeno, levam os seus filhos para a igreja. Então, o padre não vai ser alguém estranho, a freira não vai ser alguém estranho, o evangelho, os cânticos, a missa, porque ele vai se afeiçoar a isso. Eu me lembro que eu criei um carinho muito grande, um amor por São Francisco, quando eu ia para a missa, ali com os meus 8, 7 anos, e eu ficava olhando para a imagem de São Francisco. E aquela imagem de São Francisco ficou na minha memória visual e hoje eu sou frade. Mas se meu pai e minha mãe não tivessem me educado no caminho de Deus, para gostar das coisas de Deus, talvez eu não tivesse aprendido isso depois. Então, assim como José e Maria levavam Jesus ao templo, eles tiveram esse cuidado de educar, de ensinar o Filho de Deus, Deus ali no meio deles, né? Mas a gostar e a amar as coisas sagradas. Isso também precisa voltar a acontecer. Ah, Frei, mas eu botei meu filho no colégio católico, eu mandei para catequese, aí eu levei para fazer a primeira Eucaristia, o crisma, e hoje ele não quer ir para a igreja. Problema dele. Cada um faz com a sua liberdade o que quiser. Mas você pai, você mãe, você vó, você madrinha, você padrinho, você que tem o dever de educar o seu filho, faça o quanto você puder. Se depois ele quiser virar ateu ou quiser ficar indiferente à religião, é problema dele. Mas enquanto tiver na sua obrigação educar na fé, faça isso. É dever seu, é dever nosso como igreja. O segundo passo do evangelho de hoje é mostrar que mesmo dentro da Sagrada Família, tinha dificuldades. Veja que José e Maria, em um dado momento da caminhada, perceberam que Jesus não estava com Maria e Jesus não estava com José. Eu fico pensando se fosse um casal assim de hoje, né? Principalmente um casal que não reza, que não tem piedade, né? Sua irresponsável, cadê o menino? E você que é o pai, né? Já tinha criado ali uma confusão, uma briga. Não. José disse, Maria, o menino não está com você? Não, José. Eu pensei que estava com você. Vamos procurar. Eu imagino que aqueles 3 dias de procura foram dias de oração, de aflição, de dor, sim, mas também de muita oração, de muito companheirismo, de muito cuidado mútuo. E eles foram buscar juntos o menino e encontraram no templo. Eles tinham preparado tão bem o menino que o menino estava ali, né? No lugar que devia estar, no templo.
entre os homens do sagrado. Aquele ambiente ele já não era mais estranho para Jesus. Eu me lembro que uma vez eu vinha voltando de viagem e acordei assim 5 horas da manhã e eu estava de hábito franciscano, e tinha 2 crianças assim olhando assim para mim. Eu conto isso, normalmente eu gosto de contar isso. E eu né, tentando ser simpático, assim, bom dia, né? Acordei assim, eles assim, tinha 7 e 5 anos, um garotinho e uma meninazinha, e eu disse, bom dia. Aí ele olhou assim para mim e disse, tu é um padre ou é um ninja? Né? E no meu coração eu já pensei logo, isso não é de igreja não. Então aquele ambiente do templo já não era estranho para Jesus, por quê? Porque todo ano Maria e José levavam Jesus para o templo de Jerusalém. Leve seu filho. Frei, é criança, vai brincar, não tem problema, leve. Criança que pode brincar, é próprio de criança brincar. Eu fico chateado, né, quando criança tá ali na igreja, dentro do ambiente da igreja, não. Eu fico chateado quando eu vejo adultos conversando na hora da missa, o celular, a missa inteira. Outro dia na missa pela manhã eu falei, por que você vem na missa? Passa a missa inteira olhando o celular. Que desrespeito, não somente ao padre, mas a Deus também. É criança para aprender a atenção de criança tem que ser uma coisa muito, né? Tem uma habilidade muito grande, mas pelo menos ela está num ambiente sagrado que ela sabe que existe algo de diferente ali. Então, meu povo, José e Maria levavam Jesus para o templo e foram encontrá-lo no templo. Outra coisa que eu acho muito bonito, diz que Jesus ele voltou para Nazaré e era obediente a José e a Maria. Então, hoje eu acredito que o que falta muito é essa obediência. Ouvir, audir, estar à escuta. Muitos filhos hoje querem criar uma independência, querem ser maduros, querem já iniciar uma vida sexual, já querem iniciar um relacionamento. Às vezes não tem maturidade nem para cuidar da própria vida e já querem cuidar da vida de alguém. Eu não estou sendo aqui legalista, moralista, rigorista, porque isso não é do meu feitio. Mas outro dia eu falei para alguns que estão mais perto a mim, eu respeito o senhor, mas não concordo. Não concordo porque você quer ser Deus da sua vida. É próprio da sua idadezinha querer mandar no seu próprio nariz, mas você não tem ainda maturidade para isso. Reflita sobre os seus atos. Saiba o que de fato é um valor. O que é um valor para você? E a obediência é um valor. Hoje, mesmo já sendo padre, já tendo meus 37 anos, eu respeito os meus pais, eu respeito os meus avós, eu respeito os meus padrinhos, eu respeito os meus professores. E para mim isso é um valor. Aprender a ser obediente, mesmo já tendo cabelo branco, é um valor. E é bonito saber que Jesus, o Filho de Deus, respeitava Maria e respeitava José. Era-lhes submisso, era-lhes obediente. Aprendeu. Até sair em missão, ele aprendeu. E aprendeu com as dificuldades da vida também. A Sagrada Família de Nazaré não era uma família rica. Era uma dona de casa e um pobre carpinteiro. Jesus teve que aprender também um ofício. Tudo ali, dentro da sua pequena casa de Nazaré. Então hoje, meu povo, diz aqui que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Será que nós estamos crescendo em estatura, sabedoria e graça? Esses são os passos que nós devemos seguir, os passos do menino Jesus. Então hoje eu queria deixar essa mensagem para você. Dentro ainda das comemorações natalinas, o coração da gente parece que fica um pouco mais sensível, né? Então, você pode ter dificuldades na sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, seus avós, eu não sei. Cada um tem suas dificuldades, a minha também tem. Mas família é um valor. Família é um valor que a gente não deve jogar na lata do lixo, desvalorizar. Família é o lugar de onde a gente saiu e o lugar para onde a gente deve voltar.
Eu estou gravando esse vídeo aqui na casa dos meus pais. Aqui na casa dos meus pais. Vim passar o Natal e vou passar mais alguns dias aqui. E para mim é sempre uma alegria voltar aqui. Me deparar com as dificuldades, sim, também. Mas me deparar também com a alegria de estar em família. De celebrar em família. De poder estar com eles. De poder me confraternizar com eles. E enfrentar as dificuldades juntos. Na oração, na fé e na confiança em Deus. Então, desejo a vocês um bom domingo, um Feliz Natal. Vou deixar um dever de casa, vocês vão rezar com essa oração. Tua família, volta para ela, do anjo de resgate. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem.